Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. A fé é mais do que acreditar. 20ª semana. Terceira semana que estamos falando sobre a fé de Abraão. E hoje, nada é impossível para Deus. Hebreus capítulo 11, versículos 11 e 12. Nada é impossível para Deus. Hebreus capítulo 11, versos 11 e 12. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse mais ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Faço uma pergunta: quem tem condições, quem realmente pode se aproximar de Deus? E a resposta é clara: somente aqueles que manifestam a verdadeira fé, a fé bíblica. Porque toda pessoa que manifesta uma verdadeira fé é aquela que deseja conhecer melhor a Deus. Não se iludam. Aqueles que dizem eu tenho fé, que vão até a televisão, rádio, jornal, revista, e dizem, eu creio. Mas quando você pergunta sobre Deus, ele não sabe quem ele é. Essa pessoa tem fé no quê? Para que nós tenhamos fé em alguém, nós precisamos conhecer essa pessoa. Porque senão nossa fé é baseada no quê? Em tradições orais. Então isso não é garantia de nada, isso não é fato. Para você ter fé que vai subir num avião e descer no outro continente, você precisa ter noção daquela máquina, saber do que ele é capaz. Para você ter fé no nosso trabalho, nosso ministério aqui, é porque você pretende ou vem nos conhecendo a cada dia e você vem aprendendo sobre a nossa idoneidade. Então, não se engane e nem engane a si próprio. Se você diz que tem fé, mas não quer aprender mais sobre Deus, fé você não tem. Você tem uma ilusão. Você acredita ter o que não tem.
Quando nós observamos o ministério de Jesus, nós perguntamos quais foram as pessoas que mais o impressionaram. Justamente aqueles que demonstraram fé e confiança nas suas palavras. Ele escutava um cego gritando: Filho de Davi. O que é isso? É alguém que aprendeu quem ele era. Então ele parava. Ele ouvia: não precisa ir à minha casa, basta uma palavra sua daqui. Alguém aprendeu da sua onipotência, onisciência e onipresença. Ele não precisaria estar lá. Bastava uma palavra e a pessoa lá seria curada. As pessoas viram em Jesus a divindade. Quem sabe esta será uma nova série que eu vou dar aqui. Todos os milagres de Jesus. Porque muitas pessoas acham que milagre é uma mercadoria que é vendida na igreja. E não é. Milagre deve nos ensinar alguma coisa. Jesus nunca abençoou pessoas por causa da sua posição social ou pela função que exercia na sociedade. Ele nunca abençoou pessoas porque tinham muito dinheiro, ou porque eram bonitas, ou fascinantes, carismáticas, impressionantes, que quando estavam diante das pessoas, as pessoas vibravam com ela. Não. Jesus abençoou pessoas simples e também pessoas ricas. Ele admoestou pessoas pobres, como também admoestou pessoas ricas. Ele censurou tanto o pobre como o rico, e abençoou tanto um como o outro. A igreja, ao longo do tempo, devido ao seu envolvimento político, a certos caminhos, começou a dizer que pessoas humildes eram os pobres. Então ficamos com a ideia de coitadinho do pobre. Então quem fica rico num país de pobre é porque está roubando. Essa é a ideia. E não é assim. A Bíblia diz que Deus fez o rico e Deus fez o pobre, cada um para um determinado fim. Então há pessoas aqui que nunca ficarão ricas. Deus os manterá numa condição digna, mas não serão ricos. Outros serão. Mas tanto um como o outro podem se esquecer do seu compromisso com o Pai e com a sua missão na terra. Deus, quando eu falo de abençoar, Deus não fica por aí distribuindo coisas só para a nossa alegria. Se Ele nos faz uma promessa, é porque só Ele pode cumprir. O máximo que nós podemos fazer é criar uma situação parecida. Se Deus diz a você: eu vou torná-lo rico, pode até não dizer, mas Ele dá sinais disso. Se você seguir os seus conselhos, rico será. Mas se você quiser se tornar rico por si mesmo, você se parecerá rico, porém você será um rico pobre, um rico miserável, repugnante.
E com todo direito as pessoas vão dizer que você não é verdadeiro. O nosso texto fala do cumprimento de uma promessa. Há um casal. Abraão estava com mais de 70 anos quando Deus falou com ele. Deus disse: saia da sua terra. E ele começou a andar com Deus. E quando Abraão estava com 98 anos, Deus falou com ele sobre um filho. E Deus disse a Abraão: o ano que vem eu voltarei à sua casa, e a sua mulher Sara lhe dará um filho. Por isso, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 21, versículos 1 ao 7. Porque lá, Gênesis, você sabe onde estão, né? Veja lá. Esse texto é o contexto do nosso texto base. A história tem sua origem aqui. Versículo 1 até o 7 diz: de acordo com a sua promessa. Que promessa é essa? Você pode deixar o dedão aí? E no capítulo 17, verso 19 do livro de Gênesis, 2 folhinhas para trás. Vamos olhar a promessa. O que eu disse, o Senhor, né? Acharam aí, não? No verso 19. Mas Deus respondeu: o que eu disse foi que Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você chamará de Isaque. Isaque tem a ver com sorriso na língua hebraica. Tá? Rir, sorrir. Eu manterei a minha aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. Veja no capítulo 19, vira uma página, capítulo 19, versículo 10. Eu acho que eu cometi um erro aqui. É 18. Isso, 18, 10. Depois eu preciso corrigir nas notas lá, tá? No ano que vem, eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época, acharam, irmãos? E nessa época, Sara, a sua mulher, terá um filho. Pronto. Aí está a promessa de Deus. Para Abraão, um homem velho. Vamos continuar então no nosso texto lá de Gênesis 21, 1 ao 7. De acordo com a sua promessa, vocês já leram a promessa. O Senhor Deus abençoou Sara, porque ela era o quê? Estéril. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. E Abraão pôs nele o nome de Isaque.
Está vendo lá atrás, Deus havia dito qual é o nome que teria que ser dado, porque Deus já sabia tudo que ia acontecer lá na frente. E vocês vão ver. Quando Isaac tinha 8 dias, Abraão circuncidou ele, como Deus havia mandado. Sabe o que é circuncidar? Quem não sabe? Levante a mão. Vou explicar teoricamente. A circuncisão é muito parecida com a cirurgia da fimose, sem anestesia. O pai pegava uma faca bem afiada, ou uma pedra bem afiada, e... Não, é ruim, né? Então... Oh, Jesus Cristo... Pegava a pele... eu vou ter que mostrar, ué. Pegava a pele e puxava e cortava a pele. A sangue frio. Por que essa prática existia no meio do povo de Deus? Higiene, principalmente. O povo de Deus foi chamado para ser um povo sadio. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha quantos anos? 100 anos. De modo que Deus falou com ele quando ele estava com 99. Quando ele falou, o ano que vem eu volto. E Sara então tinha quantos anos? 90. Você já imaginou Sara dando de mamar para a criança? Mama, Isaac, mama. Então, Hebron é cultura também. Então Sara disse, Deus me deu motivo para rir. Deus já havia visto o sorriso dela lá atrás. E todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. Vocês riram. E disse também, quem diria a Abrão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar dele estar velho, eu lhe dei um filho. O que nós aprendemos nesse texto são muitas coisas, mas para esta noite eu separei três verdades que nós precisamos crer e confiar. A primeira, nada é impossível para Deus. Nesta eu vou me demorar um pouquinho mais. Segundo, Deus sempre realiza os seus planos no tempo determinado por Ele. Então, como é que você pode fazer uma corrente, uma novena, uma campanha e achar que Deus tem que fazer naquele tempo que você determina? Eu sei o nome que eu dou a essas coisas: desonra. E também, com todo o perdão da palavra, burrice. Quem faz estas coisas desonra a Deus, porque não conhece o seu lugar
e não conhece o lugar dele. Ele é o Senhor e nós é que prestamos obediência. E a terceira verdade: os que aprendem a esperar no Senhor não ficarão envergonhados. Vamos repetir? Primeiro, nada é impossível para Deus. Segundo, Deus sempre realiza os seus planos no tempo determinado por Ele. E terceiro, os que aprendem a esperar no Senhor não ficarão envergonhados. Então, a primeira coisa é: creia que nada é impossível para Deus. Então nós vamos recorrer a um texto que passamos por ele. Em Gênesis capítulo 18, versículos 10 ao 15. Lembra que lá atrás Deus disse: você vai ter um filho e o nome dele vai ser Isaac. Mas olha só, Isaac tem a ver com sorrir. Mas vamos entender o que significa esse sorriso. Acharam aí o versículo 10? Um deles disse: no ano que vem eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época Sara, sua mulher, terá um filho. Agora olha lá. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, ou da tenda, né? Escutando a conversa. Toda mulher é assim. Se você é marido, sabe bem quando você está respondendo um WhatsApp, a esposa está assim. A minha não. Então, como que as mulheres conseguem ter um ouvido biônico? Uma coisa fantástica. Inacreditável o dom que Deus deu às mulheres para escutar só o que não presta também. Muitas vezes. Mas tudo bem. Estão sempre ligados. Abraão e Sara eram muito velhos. E Sara já havia passado da idade de ter filhos. Imagina. 89 anos. Por isso riu. Por dentro. Ela não ficou lá atrás da cabana. Não. Ela riu por dentro. Não é isso? É aquela expressão que na roça a gente fala assim: você está com arzinho de rir. Então, por isso riu por dentro e pensou assim: como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu senhor estamos velhos? Você imagina Abraão? Aquilo era uma coisa de dar medo. Mas então, veja lá. Imagine Sara se despindo, um tanto desconfiada, né? Então o Senhor perguntou a Abraão:
Deus viu Sara, mas não perguntou para ela, perguntou para ele. Por que perguntou para ele? Porque cabe ao homem manter dentro de casa a palavra do Senhor. Sara foi uma Eva posterior. A Eva pediu que Adão desobedecesse. E Sara também pediu que Abraão desobedecesse, e ele desobedeceu, tendo filho com Agar. Uma Eva posterior. Até aí, nem tanto. Para ter filho com a escrava, Abraão ainda estava com gasolina. Então, estava em tremenda combustão. Agora, Deus pergunta a Abraão, por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Mas Sara só pensou. Mas Deus, na sua onisciência, sabe o que você pensa. O diabo não. Tem gente que quando vai orar, diz assim, eu vou orar em pensamento, porque eu não quero que o diabo escute a minha oração. Deus não quer esse tipo de falta de coragem. Será que para o Senhor existe alguma coisa impossível? Pois como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez. E nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela, mas o Senhor respondeu, não é verdade, você riu mesmo. Na maioria das vezes é isso que nós fazemos. Deus nos pede alguma coisa e nós rimos por dentro. E esse sorriso é o quê? É a manifestação da nossa dúvida. Mais ainda, por que temos dúvida? Porque nos falta conhecimento de quem Ele é. E vai mais ainda. Não só o conhecimento de quem Ele é, mas por que Ele nos está pedindo tal coisa. Porque sempre que Deus abençoa alguém, é para que essa pessoa se transforme em um canal para abençoar outras pessoas. Afinal, não foi isso que Deus disse a Abraão em Gênesis 12:3, quando diz: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Em outras palavras, qual é o sentido de tudo isso? Abraão, eu estou te chamando para que você seja uma bênção. Através da sua vida, eu vou fazer coisas boas, úteis às pessoas. Porém, desde que elas sejam boas e úteis também para você, porque se elas fizerem algo contra você para deter sua caminhada, eu vou desgraçá-las, eu vou rejeitá-las.
e as manterei longe da minha graça. Quando Deus nos chama como igreja e nos abençoa, é para isso aí. Quando Jesus diz que nós não devemos nos vingar, é porque Deus é o vingador. Qual é o nosso trabalho nesse mundo? Abençoar pessoas, amar a Deus e abençoar o próximo. Não enganá-los, não roubá-los, não furtá-los. Nós não nascemos para praticar o crime, a corrupção, a mentira. Nós nascemos em Cristo para sermos as melhores pessoas do mundo. Onde você trabalha, você não está lá para enganar o seu patrão, nem para jogar um contra o outro. Você está lá para abençoar as pessoas. Independente da sua condição, posição ou função. Você existe para abençoar as pessoas. De modo que, se você acreditar no que Deus lhe pede, você não tem que ter medo de diabo nenhum. Tem cristão que não pode ver um diabo que corre debaixo das calças do pastor pedindo socorro. Ora, porque o diabo está lá do lado da minha casa, está em cima do teto, está na televisão, na geladeira. Porque tem diabo de todo jeito, né? Segundo alguns. Tem diabo urso que gosta da geladeira. Tem diabo morcego gambá que gosta do forro da casa. Tem diabo também, que eu nem vou dizer, que dorme debaixo da cama. E tem os diabos que dormem em cima da cama. Então, se você crê em Deus, por que você tem medo? Você tem medo porque não está fazendo o que deve ser feito. E se você não faz o que deve ser feito, você é medroso, inseguro, não tem fé. Porque você desconhece aquele que te chama, mas ainda é tempo. Porque veja o que Deus diz ainda no versículo: e por meio de você, eu abençoarei o quê? Todos os povos do mundo. Não é só uma nação, mas todos os povos, isto é, todas as raças. Então, o fato de Deus estar dando um filho a Abraão e Sara, não se tratava de uma bênção especial. Já viram essas pessoas? Pastor, eu preciso fazer uma oração por mim, que eu preciso de uma bênção especial. Não existe isso. De forma nenhuma não existe essas coisas de bênção especial. Nem oração especial, nem bênção especial, nem bênção particular, nem oração particular. Isso não existe. Isso é coisa do outro mundo. Não era uma bênção especial e nem momentânea. Eles deveriam entender que aquilo que estava acontecendo com eles fazia parte de um plano futuro muito maior, que eles pouco conheciam. O fato de Deus ter trazido você esta noite aqui faz parte não só desse momento, mas de um plano muito maior. O fato de Deus estar te dando esclarecimento acerca dele e acerca do que ele quer fazer faz parte de um plano futuro muito maior, que eu e você desconhecemos.
Mas como nós somos medrosos por natureza, e Deus nos fez assim, e isso nós temos que lutar contra isso sempre. Nós ficamos sempre pedindo socorro, 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 e Deus fica olhando para a gente e diz, eu estou cuidando. Mas o que Jesus nos diz? Busque primeiramente o reino de Deus, o governo de Deus na sua vida. E ande de um jeito que lhe traga satisfação, porque não vai faltar nada a você. Então, o plano de Deus não era abençoar só Israel, mas todas as outras nações. O que significa isso? Significa que eu e você existimos, não é para abençoar nossa casa, nossa família, o nosso filho, nossa mulher, nosso marido, não! A razão de Deus nos abençoar é para que a nossa vida alcance muitas outras pessoas. De modo que, se as pessoas não virem Jesus nas bênçãos momentâneas que recebemos, falhamos na nossa missão. Porque o fato de abençoar as outras nações significaria o quê? Que as nações viriam Deus através da instrumentalidade dos descendentes de Abraão. E as pessoas verão Jesus e Deus através da nossa instrumentalidade nas mãos de Deus. Caso não consigamos mostrar isso, falhamos. Mas, Walter, você está impondo em cima da gente um peso? Não. Jesus disse, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vendam aquilo que vocês fazem, exaltem o Pai de vocês que está nos céus. Isto é, que eles venham a conhecer a ponto de exaltá-lo. Dizer, olha, o que eles estão fazendo vem de Deus, só pode ser de Deus, porque é impossível a um ser humano fazer o que eles fazem. É impossível ao ser humano neste momento crer do jeito que eles creem. É impossível ao ser humano andar neste momento do jeito que eles andam. Nós temos a obrigação de sermos uma bênção às pessoas. E então Deus vai mostrar que para Ele nada é impossível. Vamos lá. Você pede a Deus alguma coisa. Qual deveria ser o questionamento? Por que você está fazendo esse pedido? Oh, meu Deus, eu não aguento mais viver solteiro, me dá uma mulher. Que nem falava um homem no rádio antigamente. Eu não aguento mais ficar sozinho, me dá uma mulher, né? Lembra no programa do Jacinto? Mas o que você vai dar para a mãe? Eu tenho pato, tem vaca, tem galinha, né? Tem porco, tem tudo. A mulher vai ficar contente lá em casa. Ele queria uma mulher para ir lá e lavar o sítio dele. Por que você quer o que quer? Por exemplo, algumas pessoas dizem assim, eu não aguento mais viver sem dinheiro. Oh, Deus, aumenta minha condição financeira. Você faz esse pedido a Deus. Mas você tem que perguntar, por que eu estou fazendo isso? Se Deus me abençoar financeiramente, eu vou me tornar uma pessoa mesquinha, avarenta? Eu quero dinheiro para satisfação própria, pessoal, para gastar nos meus prazeres, porque eu gostaria de ter coisas que eu não tenho, só os que têm, têm. Quem não tem, não tem, eu não tenho o que eles têm.
Se você quer dinheiro, você deveria saber o que Deus diz sobre o dinheiro. E nas minhas notas que vão para a internet, depois se você tiver coragem de baixar, vocês vão encontrar lá, eu dei um pequeno resumo sobre essa questão financeira. Por que Deus nos dá dinheiro? Sabe o que Deus fala do dinheiro? Se eu der a você condição, é para você suprir as necessidades e ajudar os outros. Lógico, se eu lhe der dinheiro, é para você adquirir comodidades também. Você vai se divertir, desfrute com aquilo que eu lhe der. Ô senhor, antes eu ia só para Itacoaquecetuba. Agora já estou chegando em Florianópolis, Camboriú. Está melhorando. Já estou voando de avião. Já está fazendo uma prestaçãozinha. Antes eu ia só... Até onde, hein? Cajamar. Aqui. Louveira. Valinhos. Agora já estou chegando até João Pessoa. Já fui no Caribe. Ai, que bom que o Paulo e a Eliane chegaram agora de Londres, da Escócia. Você veio de saia? Não. Então, quando Deus nos dá dinheiro, Ele diz, tome cuidado com ele, porque ele pode te dominar. Tome cuidado, porque o dinheiro vai tentar você. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando Deus nos dá uma condição financeira melhor, Ele logo diz, isso não é prova de que você entrará no reino dos céus. Porque Ele mesmo diz, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Tome cuidado. Quando Deus nos dá uma condição financeira melhor, Ele diz que a sua alegria não esteja no dinheiro, mas no Senhor. E quando Deus nos dá uma condição financeira, escute, porque alguns fazem ouvido de mercador. Quando a gente começa a falar sobre esses assuntos, eles querem sair do lugar, querem olhar para cima, olhar para baixo, desviar o assunto, mas você tem que aprender a dar a Deus o que é de Deus e não roubá-lo. Mas o assunto aqui não é finanças, né? É sobre o Deus que é capaz de realizar o impossível. E transformar um avarento em alguém generoso é uma obra de Deus. Uma pessoa generosa é um trabalho de Deus na vida dessa pessoa. Sempre que Deus nos pede algo, tenha certeza que cumprir o que Ele nos pede, carnalmente, é impossível. É impossível obedecermos a Deus pela força física. Não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. O mínimo. Veja lá. Deus diz assim, está vendo aquele seu inimigo? Faça alguma coisa boa por ele. Então você olha dentro de si e fala assim, o diabo está pedindo que eu me humilhe. Não vou me humilhar. Mas Deus está dizendo, se humilhe. Só com a ajuda de Deus você faz isso. Vamos lá. Alguém te faz um mal.
Então você diz assim, você me paga. Mas Deus diz, perdoa. Só por Deus. Você entra aqui e o teu melhor amigo, coitado, está passando preocupado, nem olhou na tua cara, você fala, não volto mais. Você só aceita aquela situação por Deus, é o mínimo. Então, tudo que Deus nos pede, seja no mínimo como no máximo, nós não temos força. Por isso que o cristianismo não é só uma teoria. Ele é um aprendizado experimental. Você aprende, mas tem que aprender a viver. E nós vamos falhar muitas vezes. Não pense que não. Mas Deus quer saber da sua intenção. Mas quando Deus faz alguma coisa por você, Ele não quer que você saia por aí declarando aos quatro ventos. As pessoas desesperadas, que Ele vai dar tudo para elas. Tem pessoas que chegam para você e falam assim, não aguento mais em casa, o meu marido está impossível. Aquele homem está impossível. E então você diz assim, o que é impossível ao homem é possível para Deus, creia. Mas talvez você não saiba que aquele homem está impossível porque ela é uma pessoa impossível. Ela é ruim. É uma descabeçada. É uma louca. Então, ela precisa entrar no eixo. Como é que você sai dizendo por aí para as pessoas, olha, o Deus dos impossíveis, Ele vai fazer? Você não sabe. Nós acabamos de falar que quando Deus abençoa alguém, é para que essa pessoa abençoe os outros. Se essa mulher quer ser abençoada por Deus, a primeira coisa que ela tem que entender é que Deus vai trabalhar na vida dela para abençoar o seu pior inimigo, que no caso é o dito, né? Então, o que vai acontecer? E se ela quer? Claro que não. Ela vai atrás de qualquer assombração aí, que promete vitória por meio de uma oração especial. Vocês estão entendendo? Você não pode inibir Deus de fazer o trabalho que Ele tem que fazer na vida de uma pessoa, só porque você virou um promessinha. Porque a maioria dessa turma que prega na televisão vive pegando esses textos, Deus do impossível, até hino. Creia e tu verás o Deus do impossível agir. Alguém me ajude, porque eu não volto mais. Então, veja lá, o Deus impossível, como é que você pode achar que só porque você fala, Deus vai ter que fazer o impossível? Não é assim. Muitas pessoas estão num estado de calamidade porque se meteram lá. E agora para sair de lá? É lógico que o Deus dos impossíveis é possível para tirar de lá, mas por meio do quê? Em alguns casos Deus age abruptamente, bum, acabou, maravilha, mas em outros casos não.
Deus vai trabalhando na vida de uma pessoa. Ou não é assim? Por que você se transformou num glutão? Porque passou a gostar de comer. Você come com os olhos, com as orelhas, com o nariz, com tudo. Até sonhar você está comendo. Você já? Então, como é que Deus vai eliminar isso? Ó, Deus, me tira a fome. Você não acha estranho isso? Muito estranho, me tira a fome. Senhor, me ensine a ter uma vida equilibrada. O que eu estou dizendo a vocês vai soar no ouvido de alguns uma loucura. Mas pera lá, para que existe a Bíblia então? Se fosse fácil assim, eu posso retirar da Bíblia alguns versículos, não preciso mais ler. Eu faço a caixinha da promessa ou das bênçãos de Deus e cada dia leio uma. Eu não tenho que aprender com mais ninguém. Ou eu estou errado? Vocês estão comigo ainda? Eu posso falar mais um pouquinho? Se Deus está realizando algo na sua vida e você vê aquilo como um milagre, isso não está querendo dizer que Deus está pedindo para você dar o testemunho numa rádio, numa televisão, dizendo: olha a vitória que eu consegui, a vitória. Isso não é vitória nenhuma. As bênçãos momentâneas de Deus, inclusive suprir suas necessidades, é promessa e resultado da obediência. Mas se Deus dá a você algo antes que você se torne obediente, Ele espera que você se torne obediente para não transformar a bênção que Ele lhe deu em maldição. Se você agora está ganhando dinheiro e está roubando Deus, se tornou mesquinho, aquilo que você está ganhando agora, que está vivendo agora, se tornou uma maldição na sua vida. Você não é mais verdadeiro, você é falso. Oh, olha só, eu nunca consegui uma namorada, olha a menina que Deus me deu, linda. Mas se você se encanta com a menina e deixou de se encantar com Deus, você vai ver no que isso vai dar. Olha o carro que Deus me deu, maravilha, louvado seja o Senhor. Se encante com aquela máquina e deixe de temer a Deus, e você vai ver no que sua vida vai dar. Fique lá, tirando fotografia e no Face. Porque queria uma girafa. Você vai ver no que vai dar. Vai dar. Simples assim. Se Deus está fazendo algo na sua vida e você entende isso como um milagre, a vitória será no seu cumprimento, no seu compromisso em cumprir as razões pelas quais Deus lhe deu o que está lhe dando. Ó Deus, leva meu marido para a igreja, porque assim ele para de me infernizar. É esse o motivo? Deus quer levar alguém para viver na família dele, para ir para a eternidade. E você só quer que ele pare de te infernizar. Você não quer ensiná-lo a ser um homem de Deus, a amar a Deus. Não, você quer que ele pare de infernizar.
Está tudo errado. Quais são os princípios da família? É que não dá para falar dos princípios da família, do dinheiro. Não dá para falar tudo aqui. Mas você se lembra quando Jesus se encontrou com um jovem rico, que ele chegou lá, o que eu faço para ter a vida eterna? Aquele jovem rico era um rabino, um mestre. A vida dele deveria ser voltada às pessoas. Mas ele fazia o quê? Ele usava o ministério para ganhar dinheiro. E Jesus disse assim para ele, te falta uma coisa. O quê? O quê? O quê? O quê? Vá, venda tudo que tem, dê aos pobres e volte cá. Ele olhou. Foi embora. Então os discípulos, mas mestre, essa é a resposta que o Senhor dá, é? Como é que uma pessoa pode ser salva? Jesus falou assim, ó, isso é impossível aos homens, só é possível para Deus. Os homens acham que podem ganhar o céu com seus mecanismos, com seus métodos, mas não enganam Deus não, Ele sempre sabe quem está atrás da cabana rindo. Os seus pensamentos não se transformaram em palavras, mas Deus já os leu. Você pode achar que tudo isso aqui é bobagem, mas Deus já disse, por que você está falando que é bobagem? Eu não falei, falou. Eu só não verbalizei, isso mesmo, mas você falou para si próprio. E é isso que você vai dizer aos outros já já. Quando o anjo falou com Maria, lembra? Salve agraciada. O anjo chegou, Gabriel, né? Oh, eu sou Gabriel. Salve agraciada. Mas, oh, salve anjo. Salve agraciada, salve anjo. Você vai ter um filho, Maria. Eu, um filho? É. Deus mandou lá do céu para avisar você, salve, agraciado, salve, anjo. Você vai ter um filho, ó, teu filho, salve, agraciado, salve, anjo. É aquela coisa. Esse menino será grande, seu nome será Jesus, ele é Emanuel, Deus conosco. E Maria falou, que bonito, só que tem um problema. Eu não tenho relação sexual com José. Como é que vai ser isso? Salve, agraciado, salve, anjo! O Senhor te envolverá com a sua sombra. E Ele mesmo vai gerar dentro de você esta criança. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Por que Deus está abençoando Maria? Não é para ela sair na rua, o anjo me visitou, ele chegou lá, salve Maria, eu falei, salve anjo, olha a bênção que eu recebi, vocês mulher que não tem filho, fiquem sabendo que eu votei. É a bênção, é a vitória. Aí o pastor põe o microfone, tá vendo, irmã? Desde que a senhora veio aqui na nossa obra, hein? É aqui é que tá, é aqui que tem, aqui tem mesmo. Aqui tem tanto poder que me engravidou mesmo, hein? Imagina. Por que ela está recebendo aquilo? Para se tornar participante de um plano futuro muito maior, que ela pouco desconfiava. O mestre jovem rico fugiu, foi embora. Mas se ele obedecesse Jesus, ele estaria sendo abençoado por Deus todos os dias, executando
seu ministério e abençoando as pessoas e se tornando participante de uma bênção futura muito maior. O problema está em como nós olhamos as coisas. Está tudo errado. Enfim, há muitos casos na Bíblia em que Deus mostrou o seu grande poder, e eu não teria tempo para mencioná-los todos aqui. Mas seja humilde diante de Deus, pois tudo acontecerá no tempo determinado por Ele. É verdade. Se Deus tem algo para realizar na sua vida, não duvide. Em vez disso, seja humilde e entregue a Ele o seu futuro. Não fique dizendo a Deus o que Ele tem que fazer e quando Ele tem que fazer. Seja humilde. Afinal de contas, o apóstolo Pedro escreveu: portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Não é no tempo que você quer, mas é no tempo que Ele determina. Em terceiro e último lugar, aprenda a esperar no Senhor com paciência. Por que eu digo isso? O Salmo 40, versículos 1 ao 3, nos diz o seguinte: veja lá. Estão vendo? Veja lá. Veja lá, veja lá, veja lá. Oh, oh! Olha lá. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Esperei com paciência. Ele me ouviu. Quando? Ele ouviu. Quando ele quis. Quando ele achou que era o momento. Se Deus tivesse ouvido a oração desse caboclo aqui e respondido 5 minutos depois, não precisava ele ter escrito esperei com paciência. Paciência significa que ele esperou. E ele não desistiu de buscar, de confiar. Ele colocou nas mãos de Deus e esperou. Ele não se enfraqueceu, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quando Deus respondeu ao seu pedido, o que Deus fez? Primeira coisa, Deus lhe deu a convicção de que ele foi ouvido, e naquele momento alguma coisa aconteceria. Ele tirou esse homem de uma cova perigosa. Quer dizer, ele estava sendo perseguido. Ele tirou esse homem de um poço de lama, isto é, da indignidade. Então esse homem, enquanto esperava no Senhor, estava captei.
Ele estava sofrendo. Deus não quer que você sofra. Ele responde logo, é agora, hein? É agora, hein? Pega aí. Pega aí o quê? Pega a chave, pega a mala. Ui, quase caiu em mim. Eu levar uma malada do céu, imagine a velocidade que isso chega. Então, gente do céu, gente de Deus e de Jesus Cristo, esse homem estava sofrendo. Ele estava sem dignidade, sendo zombado, injuriado, escarnecido. Mas ele perdeu a fé? Não. Tem gente que diz assim: hoje em casa foi tanta tristeza, a filha, o cunhado, o genro, não ligou, não falou, eu vou na igreja para quê? Ainda bem que não ligou. Ai, tantas coisas ruins desde que entrei na igreja, eu não sei porquê, eu acho que não é para mim. Tá, então você vai para os infernos. Esse homem aí não, ele ficou firme. E então ele começa a dizer, ele me pôs seguro em cima de uma rocha. Quem é a rocha? Jesus é a rocha. E firmou o quê? Os meus passos. Quem constrói a sua casa sobre a areia funda, cai quando vem as intempéries. Mas quem constrói a sua casa sobre a rocha, fica firme quando vem as lutas. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas firme para sempre. Ele me ensinou a cantar uma nova canção. O que significa isso? Deus revelou algo mais do seu caráter. Eu estou cansado de ver hino assim, o Senhor vai me libertar, Ele vai. O Senhor já te libertou, Ele vai. É hoje que você vai pisar o diabo, Ele vai. Vamos ouvir um hino com a irmã, um hino de vitória. O Senhor Deus me deu a vitória. Oh, fecha os olhos, irmão, não escuta eu não, fica no espírito de oração, tá? Oh, meu Pai querido, meu Jesus amado. Com todo respeito, ele escreveu um novo cântico, porque ele descobriu algo novo em Deus. Não diz a Bíblia que aquele que se aproxima de Deus, é impossível chegar até Deus sem fé? É necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que procuram conhecê-lo melhor. Se Deus pôde ensinar um cântico novo, é porque Ele passou a conhecer Deus melhor. E agora Ele está sobre uma rocha. E não para aí. Ele entende porque Deus o abençoou, quando Ele diz, quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. As pessoas terão que ver que eu estou nessa condição porque Deus me colocou. Eu não estaria
se Ele não me colocasse, porque o que é impossível para mim é possível para Ele. Abraão não ficou envergonhado, e você e nós não ficaremos, se confiarmos em Deus. A nossa entrega a Deus reflete a nossa confiança nele. Ainda que eu não entenda tudo que Ele está fazendo em minha vida, eu sei que há algo grande e maravilhoso a partir daqui. Em frente à minha casa, eu plantei 2 ipês amarelos, que é para nunca ninguém tirar. Aquilo é mais duro que poste. Não tem cupim, foi lá, tem que ir para o dentista. Cupim vai lá, volta bangando. Então, só salva o implante. Então, aí, sempre que eu vejo aquelas folhas secas caindo, além das broncas que eu recebo da Denise para limpar a calçada, eu fico pensando no ipê. Toda vez ele derruba as suas folhas quando secam. E ele não reclama, porque logo ele vai ficar todinho amarelo. E as pessoas que passam em frente vão olhar, olha que bonito. E o ipê tem uma qualidade. Você olha na mata, onde tem uma árvore alta, se você plantar um ipê do lado, ele sempre vai ultrapassar aquela árvore. Ele não se acomoda, ele sempre vai para cima. E ele solta suas folhas secas que caem, viram adubo, mas logo ele floresce, roxo, branco, amarelo, e todos admiram. A minha esperança é que nós nunca duvidemos do nosso Deus, que nos promete coisas grandes e firmes que desconhecemos. Nada neste mundo merece a nossa total confiança. O amigo um dia não vai estar lá. A juventude passa tão rápido. A velhice chega, né, Celino? Dominique, Nique, Nique. Com os documentos dos carros que ele vendia, ele que Dominique, Nique, Nique. Ai, que coisa ridícula. Descendo a rua do cemitério da freguesia. Os nossos dias sobre a terra terminarão. Vai acabar. Tem alguns aqui que já está bem no laço. E não é porque estão velhos, não. É porque está chegando a hora. Talvez essa semana terei que cantar mais perto que... Então... Talvez vocês vão cantar sobre mim. Esse mundo vai virar um pandemônio. Louco de quem espera alguma coisa boa desta vida. Nada do que alcançamos aqui levaremos para lá. Até os seus filhos queridos. Eduque-os para tê-los lá. Agora, se você não gosta do seu marido, talvez você não o veja lá, porque você estará no inferno. Então,
O que nos resta? Que nós vivamos com confiança no poder, no amor e na bondade divina, pois sabemos que Ele nunca nos abandonará, enquanto vivermos para os seus propósitos, que Ele cumpra em nós todos os seus milagres, para que nós possamos cumprir através de tudo que Ele nos dá, o que Ele pretende fazer através de nós nesta vida. Com certeza, não tenhamos medo, porque o que é impossível para nós é possível para Deus. Por quê? Termino com estas palavras do sábio, quando declarou: o amor do Senhor, Deus, não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Então ele diz: Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. Que Deus nos abençoe. Tenho eu além de ti.